Boa tarde, alunos do 7º ano da Escola Janoca Maciel. Hoje nós estamos dando continuidade às nossas aulas remotas, né? Estamos iniciando o segundo bimestre e o tema da nossa aula de hoje são recursos estratégicos e hidroeletricidade. Então, nós vamos ver um pouco sobre as usinas hidrelétricas e por que as usinas hidrelétricas são conhecidas como recursos estratégicos, certo? Então, hoje nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre e o tema da nossa aula é esse. Recursos estratégicos. O controle dos recursos naturais, especialmente os energéticos, é uma questão territorial estratégica, ou seja, tudo que tem a ver com os controles dos recursos naturais tem a ver com a questão territorial estratégica, certo? O que isso significa? Significa que o governo está sob controle. E o governo, ele, como é uma questão territorial estratégica, cabe a ele o quê? Regular a participação de empresas nacionais e estrangeiras na exploração desses recursos e estabelecer políticas que garantam o fornecimento de energia para a população e para o setor produtivo. Então, como é uma questão territorial estratégica, o governo tem essa função, certo? No decorrer do processo histórico de formação do território brasileiro, as obras de infraestruturas voltadas para a produção e a transmissão de energia foram fundamentais para integrar as áreas mais distantes do litoral às áreas de maior densidade demográfica e ocupação mais antiga. A seguir, nós vamos ver como é a exploração dos recursos naturais brasileiros destinados à produção de energia. Então, só revisando. Os recursos estratégicos têm a ver com a questão territorial estratégica, ou seja, tem a ver com o governo, o controle desses recursos, a regulamentação da participação das empresas, certo? E as obras, né, de infraestrutura voltada para a produção e a transmissão de energia. Agora nós vamos ver um pouco sobre a hidroeletricidade. A produção de energia hidrelétrica está condicionada principalmente a quê? A quantidade disponível de água em um rio em determinado período. Essa quantidade de água ele é um elemento relacionado às características climáticas regionais. O que quer dizer isso? Que em alguns lugares pode ter água disponível em um rio em determinado período e em outros lugares não. Tem a ver também com os desníveis do relevo, ou seja, os planaltos, por exemplo, são áreas mais favoráveis à construção de hidrelétricas do que as planícies. Esses fatores determinam o potencial hidráulico do rio, indicando a viabilidade da construção de uma usina hidrelétrica. Então, ao construir uma usina hidrelétrica, deve-se observar dois fatores, né? A quantidade disponível de água em um rio e os desníveis do relevo, ou seja, aonde tem planalto é uma área mais favorável para a construção de hidrelétrica do que onde existe planícies. O Brasil, ele é considerado um país que favorece a construção de hidrelétrica. Por quê? Porque ele apresenta extensas áreas planálticas, ele apresenta áreas de muitos planaltos. A maior parte da oferta interna de energia elétrica no país é oriunda desse tipo de infraestrutura, como você pode notar no gráfico a seguir. Então, no gráfico a seguir, a gente vai ver que a oferta de energia interna do Brasil, ele tem a ver com esse tipo de infraestrutura. Que infraestrutura é essa? Dele apresentar extensas áreas planálticas. Nós temos aqui um gráfico que mostra o percentual de oferta interna de energia elétrica. Esse gráfico foi feito em 2016 até 2017. Quais são as fontes de energia que nós temos? Hidro, gás natural,
petróleo, nuclear, carvão, biomassa, gás industrial e eólica. Se você observar, a maior quantidade de oferta interna de energia elétrica está em quê? Na hidro, certo? Então, aqui nós temos o gráfico e a menor está em qual? No gás natural. No final da primeira década do século XXI, o Brasil já havia se tornado o terceiro maior produtor mundial de energia hidrelétrica. Por isso que no gráfico a maior oferta está na hidro, ou seja, nas hidrelétricas. Apesar de possuir o maior potencial hidrelétrico do mundo, o país aproveita apenas 30% desse potencial. Esse tipo de energia é considerado renovável, contribuindo para seu elevado índice de oferta. Apesar disso, a construção de hidrelétricas pode trazer prejuízos ao meio ambiente. Mais na frente, nós vamos ver no slide quais são esses prejuízos que pode ocasionar com a construção das hidrelétricas ao meio ambiente. Na década de 1970, houve um tratado muito importante que o Brasil e o Paraguai assinaram. Que tratado foi esse? O Tratado de Itaipu. Esse tratado ele tinha como objetivo o aproveitamento do potencial hidráulico do Rio Paraná. No ano seguinte, os dois países iniciaram a construção da usina Itaipu, binacional, que foi inaugurada em 1982. A energia produzida em Itaipu representa cerca de 17% do consumo brasileiro e 75% do consumo paraguaio. No entanto, o Paraguai utiliza menos de 10% da energia de Itaipu, vendendo o restante para o Brasil. Esse fato é explicado pelas dimensões reduzidas do país, cuja população total é de aproximadamente 6 milhões de pessoas, cerca da metade da população da cidade de São Paulo. Então, o Paraguai ele não consome a energia que é produzida, por quê? Porque ele tem uma menos população do que o Brasil. Então, ele só consome 10%, o resto ele vende para o Brasil. A usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, Paraná, é uma das maiores geradoras de energia elétrica limpa e renovável do mundo. No ano de 2016, ela ficou em primeiro lugar, com pouco mais de 103 milhões de megawatts, superando a usina chinesa de Três Gargantas, construída no rio Yangtze, certo? Então, essa usina brasileira aqui no Brasil, que foi construída pelo Brasil e Paraguai, ela é uma das maiores geradoras de energia elétrica. Então, é muito importante essa usina hidrelétrica para o Brasil. Vamos ver agora os impactos socioambientais das hidrelétricas. A produção de energia em usinas hidrelétricas não polui a atmosfera e traz benefício à sociedade ao garantir o abastecimento para extensas áreas. Porém, a construção de hidrelétrica pode exigir a inundação de grandes áreas para a criação dos reservatórios de água, provocando diversos impactos socioambientais. Além disso, dela exigir a inundação de grandes áreas, ela pode afetar a flora, que é a criação o crescimento de plantas, de árvores, e a fauna locais, que são os animais. Pode também ocasionar o alagamento das áreas represadas, que pode implicar no deslocamento da população que vive nas proximidades. Dessa forma, cidades, vilarejos e áreas destinadas à produção agropecuária podem desaparecer. Então, a construção de usinas hidrelétricas, elas podem estar ocasionando vários impactos socioambientais. As obras de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte encontraram forte oposição de ambientalistas e comunidades indígenas desde o início de seu projeto.
pois essa usina pode impactar diretamente o modo de vida das populações indígenas que vivem próximo ao rio Xingu, no Pará. Então, as usinas hidrelétricas, a construção delas tem tanto um lado positivo como um lado negativo, né? O lado positivo, que ela vai estar fornecendo grande produção de energias elétricas, né? De energia elétrica, mas o lado negativo também, que ela vai estar afetando a flora, a fauna do local, exigindo a inundação de grandes áreas, pode ocasionar alagamento, né? E as pessoas que moram mais próximas ter que mudar de local. Então, a nossa aula de hoje foi isso, foi sobre os recursos estratégicos, né? Falando diretamente das usinas hidrelétricas, da hidroeletricidade. Espero que vocês tenham entendido a aula, certo? Em seguida vai ser passada a nossa atividade 1 do segundo bimestre, que vocês vão responder de acordo com a aula ou em pesquisa nas páginas do livro que nós estamos estudando. O nosso livro didático vocês vão estar encontrando na página 42 e 43 do livro didático, o assunto de nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.